Que alegria estar com você em mais um programa Encontro com a Esperança. Neste ano, em nosso programa, eu tenho tido o privilégio de pregar sobre os milagres de Jesus. E hoje eu pregarei para você em um milagre que está no Evangelho de Mateus, no capítulo número 9. Eu começarei a leitura no versículo 32. Assim diz a palavra do Senhor. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Nesse texto, queridos amigos e irmãos, em que vemos o Senhor Jesus curando um mudo endemoniado, a palavra do Senhor vai nos ensinar nesse dia 4 verdades sobre a batalha espiritual. A primeira verdade sobre a batalha espiritual que podemos aprender nesse texto é a seguinte: os demônios escravizam as pessoas. A palavra diz aqui, no versículo 32, que ao retirarem-se os 2 cegos que Jesus curou, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Querido amigo e irmão, a palavra nos ensina que um homem estava mudo. E o que causou a sua mudez foram os demônios que o possuíam, e o demônio travava as suas cordas vocais. Ao observarmos esse texto, nós podemos perceber que quando as pessoas não têm Cristo em sua vida, muitas vezes elas podem ser escravizadas pelo diabo. Muitas vezes pessoas me perguntam: pastor, um verdadeiro crente pode ficar endemoniado? Claro que não, meu irmão, porque ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. Ele foi selado com o Espírito Santo da promessa. Portanto, se você creu em Jesus como seu único Senhor e Salvador, se você é verdadeiramente um crente, se você é regenerado, a habitação do Espírito Santo, você não precisa ficar com medo de ser possuído por demônios. Mas como o demônio pode atacar você que é um crente? Ele pode atacar você, em primeiro lugar, com a perseguição. Quando você quer ser fiel a Cristo Jesus, ele pode levantar pessoas para te atacarem, para difamarem você, para te perseguirem. Se você estiver num país fechado, você pode ser lançado na cadeia. Se você pregar o evangelho em praça pública, você pode vir até a ser apedrejado ou até enforcado. Então o demônio pode agir com truculência contra a sua vida. Mas outra forma que o demônio pode atacar você que é um crente é sugerindo suas mentiras aos teus ouvidos. E de repente o diabo começa a falar para você que Deus não te ama, que você é pobrezinho, que você é uma vítima, e você para de olhar para o amor de Jesus. E você olha para as circunstâncias, olha para os seus problemas, e de repente a tristeza toma conta da sua alma, a depressão inunda o seu coração, e você perde até a alegria de viver. Preste atenção, se isso está acontecendo com você, pode ser o inimigo que está sugerindo mentiras da sua mente, tirando seus olhos do amor de Deus, para que você fique numa depressão profunda e perca a razão da sua vida. Mas a terceira forma com a qual o diabo pode atacar você, que é um crente em Cristo Jesus, ainda que não possa possuí-lo, o diabo pode seduzir você. Ele, ainda que não leia a sua mente e o seu coração, mas ele é muito experiente e conhece as tentações que seduzem você. Então ele coloca diante de você aquilo que pode te seduzir, para que Deus, irado com você, se torne o seu disciplinador e a mão do Senhor te corrija. Mas se você é um crente, o diabo não pode possuir você. Lá em Lucas 10, 19, Jesus diz aos seus discípulos que ele nos deu poder para pisarmos serpentes e escorpiões. Então você que é crente não precisa ter medo do diabo. Você não pode dar ouvidos às suas seduções, às suas mentiras, não precisa ter medo das suas perseguições, porque o seu Senhor é soberano e o Senhor te deu poder para pisar sobre toda serpente e escorpião,
sobre todo o poder do inimigo, e nada, o diabo não pode fazer dano a você se Deus, na sua soberania, não permitir. Não obstante, esse texto nos diz que os discípulos não deveriam se alegrar por terem poder sobre os demônios, mas deveriam se alegrar porque o nome deles estava rolado nos céus, ou seja, eles são salvos e o nome deles está rolado no livro da vida. Então, meu querido amigo e irmão, se você tem Cristo, você precisa pregar o Evangelho, porque é por meio da pregação do Evangelho que o Senhor Jesus vai libertar as pessoas do poder do diabo. Mas a segunda verdade sobre a batalha espiritual que o texto nos ensina fala justamente sobre isso. Jesus liberta o cativo. No versículo de número 33. E expelido o demônio, falou o mudo. Aquele moço tinha a sua corda vocal travada pelo diabo. Tinha a sua língua presa pelo demônio. Mas quando o Senhor Jesus expeliu o demônio, tudo aquilo que o demônio fazia para prejudicar aquele moço foi destruído. Agora suas cordas vocais estão livres, sua língua está solta, e ele começou a falar para a glória de Deus, para nos mostrar que Jesus tem o poder de libertar o cativo. Que bênção maravilhosa, irmãos. Paulo, em Colossenses capítulo 2, diz, querido amigo e irmão, que Jesus cancelou na cruz todo escrito de dívida que era contra nós. Se você creu em Cristo Jesus, já não há nenhuma nota, já não há nenhuma dívida em seu nome, porque Cristo pagou todos os seus pecados. E a palavra diz lá em Colossenses 2 que ele cancelou os nossos pecados na cruz e diz que ao fazer isso ele triunfou sobre todos os principados e potestades na cruz do Calvário. Quando Cristo morre por nós, ele crava a nota da nossa dívida e agora o diabo já não pode mais nos acusar. O diabo, os principados, as potestades, os demônios são envergonhados, porque Jesus pagou a nossa dívida e nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Um dos versículos de 1 João capítulo 3 disse que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, querido amigo e irmão, se você é crente, você não precisa ter medo de demônio, porque Cristo morreu na cruz para te salvar. Ao morrer, cravou o escrito de dívida que era contra você. Na cruz ele despojou os principados e as potestades. Ele humilhou o diabo, o inferno, os demônios e tirou todo o poder de acusação que eles tinham contra você. E nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Não tenha medo de demônio. Jesus liberta os cativos. Peça ao Senhor que te enche do Espírito Santo, que te dê graça, que faça de você um pregador do Evangelho, para que pessoas sejam libertas das garras do diabo e trazidas para o reino do Filho do amor de Deus. Mas talvez você me pergunte, pastor, qual é a terceira verdade da batalha espiritual? A terceira verdade da batalha espiritual é a seguinte: o poder de Jesus é admirável. O poder de Jesus é admirável. Ainda diz o texto de Mateus 9:33. E expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Quando o Senhor Jesus se manifesta, aquele povo fica perplexo, porque ele, diferentemente dos religiosos daquela época, somente com o poder da palavra, ele dá ordens aos demônios e os demônios se retiram dos pecadores. E toda a multidão, diz o texto bíblico aqui, ouvindo e vendo tudo o que acontecia, se admirava e dizia, jamais se viu tal coisa em Israel. Pasme comigo, todas as vezes que o poder do Senhor Jesus se manifesta, as pessoas que estão próximas a ele ficam tremendamente admiradas. Você se lembra daquele dia no qual os discípulos entram no barco no Mar da Galileia? Depois de um dia apoteótico do seu ministério, Jesus resolve atravessar o mar com os discípulos. Ele, extremamente cansado, vai dormir no fundo do barco. E de repente sobrevém no mar uma grande tempestade que joga o barco de um lado para o outro. Os discípulos, desesperados, pensando que vão morrer, acordam o Senhor, dizendo, Senhor, salva-nos, perecemos. O Senhor se levanta e diz a eles, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? E se levanta e diz, mar, acalma-te, vento, emudece-te. E o mar se acalmou e o vento parou. E eles, perplexos, extasiados, estupefatos, admirados, disseram,
quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Todas as vezes que Jesus manifesta o seu poder, as pessoas que veem o seu poder sendo manifesto ficam perplexas e impactadas com o poder libertador do Senhor Jesus. É por isso que quando nós pregamos o Evangelho, queridos amigos e irmãos, e pessoas que viviam na escravidão do pecado são libertas, todos ficam perplexos, porque somente o Senhor Jesus pode ressuscitar mortos espiritualmente, somente o Senhor Jesus pode perdoar pecados, somente o Senhor Jesus pode reconciliar o pecador com Deus, somente o Senhor Jesus pode libertar você da droga, somente o Senhor Jesus pode libertar você do vício do álcool, somente o Senhor Jesus pode libertar você de uma vida de adultério, somente o Senhor Jesus pode libertar você da prostituição, somente o Senhor Jesus pode libertar você da pornografia. Peça a Ele que te liberte neste dia. E todos os que virem o que Ele vai fazer vão dizer: uau, quem é como Jesus, que controla todas as coisas para a sua glória. Mas a quarta e última verdade sobre a batalha espiritual é a seguinte: os inimigos nos difamam. Assim diz o texto da palavra de Deus no versículo 34 de Mateus 9. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Aqueles fariseus deveriam ser os primeiros a reconhecer quem Jesus era. Eles sabiam o que a Escritura ensinava acerca do Messias. Eles sabiam que Isaías tinha dito que o Espírito do Senhor estava sobre o Messias para curar os enfermos, para libertar os cativos, para libertar os algemados. Mas eles, queridos amigos e irmãos, não se preocuparam com isso. Simplesmente disseram que Jesus estava fazendo a sua obra de libertação espiritual pelo poder dos demônios, do maioral dos demônios, Baal-Zebub, que era Satanás. Ao fazer isso, eles estão ofendendo o Espírito Santo, porque Jesus está realizando a sua obra pelo poder do Espírito Santo. Mas preste atenção, se os inimigos se opuseram a Jesus, os inimigos vão se opor a você. A palavra de Deus diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Filipenses 1:29 diz que o Senhor nos deu a graça de não somente crermos em Cristo, mas de padecermos por eles. Mas também, queridos amigos e irmãos, o Senhor Jesus no Sermão do Monte diz que nós devemos reconhecer que somos bem-aventurados quando as pessoas mentirem, nos injuriarem e falarem mal de nós, porque nós servimos ao Senhor, porque assim também foi feito com os profetas que vieram antes de nós. Então, não se desanime se o inimigo perseguir você, se pessoas te difamarem, se pessoas falarem mal de você, porque fizeram a mesma coisa com o seu Senhor Jesus. Quando alguém te persegue, você está sendo identificado a Cristo Jesus. Permaneça firme e faça a obra para a glória de Deus, porque Cristo venceu o diabo, venceu a morte e ressuscitou. Ele te deu o Espírito Santo e Ele te dá a vitória. Fique atento a estas 4 verdades da batalha espiritual. Demônios escravizam pessoas, mas Jesus liberta os cativos. O poder de Jesus é admirável e os inimigos vão nos perseguir, mas a vitória é nossa, porque Cristo venceu a morte, o inferno e o diabo na cruz do Calvário. Que Deus te dê vitória na batalha espiritual, em nome de Jesus. Amém. Tenho uma notícia importante para compartilhar com você. Após 19 anos abençoando famílias no Brasil, o programa Verdade e Vida está entrando em uma nova fase. A partir de agora, ele não será mais transmitido pela TV aberta e estará disponível exclusivamente no canal Verdade e Vida no YouTube. Essa mudança marca um passo significativo. Verdade e Vida deixa de ser apenas um programa para se tornar um canal com uma variedade de conteúdos, mas sempre com o mesmo compromisso de compartilhar a mensagem do Evangelho com integridade e relevância. Convidamos você, que tem sido nosso fiel parceiro em missão, a continuar conosco nessa nova jornada. Os programas continuam sendo publicados todos os sábados no canal do YouTube, onde você pode assistir a qualquer momento. Para fortalecer essa iniciativa, precisamos muito da sua ajuda e participação. Acesse o canal Verdade e Vida no YouTube, inscreva-se no canal e ative as notificações e compartilhe cada vídeo com pessoas próximas a você que serão encorajadas, motivadas e transformadas pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus.